Há alguns dias eu fui convidada para testar um aparelho, este aqui de tecnologia russa. Ele mede, avalia o nível de estresse. E eu não estava sozinha não, tinha muita gente que entrou na fila e eu fui uma das últimas. Entrei, fiz o exame, deitada, em pé, a gente coloca esse aparelhinho aqui, embaixo do peito, e este outro que mede a frequência cardíaca. Dura 6, 7 minutos. A enfermeira, a Miss Lene, chamou o doutor no final para fazer a análise. E aí, para minha surpresa, ele olhou de novo, eu vi que tinha alguma coisa estranha e realmente eu estava com um nível de estresse muito alto. Em pé, estava tudo bem, meu corpo reagiu, eu tenho energia, ele usou inclusive a palavra resiliência. Mas deitada, que é o momento em que a gente precisa realmente relaxar, eu não relaxei. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje no programa Código Saúde, sobre relaxamento e relaxamento para valer. Bom, se aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer pessoa mundo afora. A gente está vivendo um mundo muito complicado, conturbado, cheio de estresse, trânsito, cobrança, competitividade, metas. Então as pessoas estão muito sujeitas a esse nosso mundo atual. Eu convidei o Dr. Frederico Porto para falar um pouco mais, explicar tintim por tintim para a gente a respeito disso. Dr. Frederico formou-se em medicina pela UFMG em 1994, fez especialização em psiquiatria pelo Hospital das Clínicas da UFMG e também é nutrólogo pela Associação Brasileira de Nutrologia. Dr. Frederico é professor na Fundação Dom Cabral, consultor e palestrante empresarial. E ainda é autor de livro, eu vou deixar tudo direitinho lá na descrição para vocês. Dr. Frederico, um prazer conversar com o senhor e falar um pouco mais sobre esse tema, né? Tão interessante, o tema do século. Fala pra gente, então, vamos começar falando desse aparelho. Sim. Como é que é feita a medição? Pois é, então o aparelho ele mede, na verdade, o desequilíbrio do sistema nervoso autônomo. Para os telespectadores entenderem, nós temos uma parte do nosso sistema nervoso que funciona sem a gente ter que pensar, não é isso? Ou seja, se você respira sem ter que pensar, o coração bate sem você ter que pensar, você digere os alimentos sem ter que pensar. E esse sistema nervoso autônomo, né, funciona sozinho. Toda vez que você tiver consciência de qualquer processo que ele cuida, é porque tem um problema. Se você tiver consciente do seu coração batendo, é porque está com um ataque cardíaco, falando, nossa, tudo está estranho. Ou se eu tiver consciência da minha digestão, também ela não está boa. Não tem que ter consciência, tem que funcionar sem você perceber. O aparelho, então, o coração provavelmente, o aparelho trabalha medindo uma variável do coração, que talvez é a variável mais importante do sistema nervoso autônomo nesse sentido. Que é o seguinte, você pegar o pulso de uma pessoa e medir 60 batidas por minuto, isso chama-se a frequência cardíaca. Mas se for 60 vezes no minuto, não significa que bateu 1 por segundo, entende? Isso varia o tempo entre uma batida e outra. E descobriram que se isso variar para mais, você tem uma arritmia cardíaca, mas se variar para menos, você tem um estresse. Então o que o equipamento mede é o nível de estresse que a pessoa está naquele período. E apesar de durar 5, 6 minutos o exame, ele é um exame que ele tem uma evidência estatística importante. E aí a gente direciona práticas que a pessoa deve adotar na vida dela para trazer de volta essa saúde, esse equilíbrio que é do sistema nervoso autônomo, porque ela está sofrendo de uma desautonomia, que é uma alteração do autônomo. Uma disfunção, né? Uma alteração. E ele dá o start, então, qual é o próximo passo? Né? Para que serve, então, esse aparelho e a pessoa ficar ligada em quê? Então, o sistema nervoso autônomo ele é dividido em simpático, que é o que tensiona, que gera o estresse, que dispara adrenalina, né, se dá taquicardia, e o parasimpático, que é o que te relaxa. A vida moderna nos torna simpaticotônicos, né? Ela gera estresse o tempo todo. Então o parasimpático está sempre está desativado, geralmente. Então a gente está muito tenso e com pouco relaxamento. Quando a pessoa percebe isso, então ela tem que ter práticas que aumentem o parasimpático. Então, exemplo, respirar de uma maneira rítmica e suave. Eu brinco que se você aprender a respirar, você resolve metade dos problemas da vida. Da outra metade. Não é isso? Do restante, 25%
você já tem que fazer terapia. Agora os outros 25% você não vai resolver. Então pode deixar para a próxima existência, né? Mas você tem 75% para cuidar. Mas se aprender a respirar... É o principal, então? É o mais importante? É um segredo. Então conta aí pro pessoal como é que é respirar. Verdade, como é que a gente respira certinho? Então, é o seguinte, nós não controlamos o surgimento das emoções, não é isso? Eu posso estar nervoso, eu posso estar triste, mas cada emoção tem um padrão respiratório. Mas eu posso aprender a controlar a duração dela. Então se eu respirar de uma maneira rítmica, por exemplo, puxo 2 segundos, solto 2, puxo 2, solto 2, ou melhor ainda, eu puxo 2 e solto 4. Por quê? Porque o soltar do ar, ele é parasimpático, ele é o relaxamento. O puxar do ar é o simpático, ele tensiona. Então se você soltar o ar prolongadamente, você acalma. Então o segredo não é respirar fundo, não, é soltar o ar prolongadamente. Cada pessoa apresenta um sintoma diferente, isso é muito variável, né? Exatamente. Aí algumas pessoas têm dor de cabeça, outras têm cansaço excessivo, outras começam com problemas gástricos ou intestinais. Como é que é isso? Então, a desautonomia aí vai manifestar em cada um de acordo com o seu órgão frágil, que tem a ver com a sua genética, a história de vida e assim por diante. Inclusive garganta também? Você pode ter, seu sistema imunológico fica pior quando você está mais estressado, então sabemos disso. Então, o principal nervo parasimpático é o vago, ele nerva praticamente todo o intestino. Então, muitos sintomas gástricos, por exemplo, colo irritável, é uma desautonomia também, tem alterações desautonômicas. Fibromialgia, né, você sabe que é uma doença que você trata até com antidepressivos, também as pessoas têm desautonomia quando tem. Então, enxaqueca, desautonomia, por exemplo, quem tem uma enxaqueca clássica, que vomita, aquele vômito que vem depois é uma maneira do parasimpático trazer de volta o equilíbrio. É uma descarga. É uma inteligência do organismo, né? A dor é tão grande que ele te gera uma náusea. Então, em cada um vai se manifestar de uma forma diferente. Mas o que nós estamos mostrando é assim, tá bom, mas tem algo de base, de fundo, você pode tratar o sintoma, você pode tomar um remédio do seu colo irritável, tratar a sua enxaqueca, mas o que você pode fazer para equilibrar o sistema nervoso autônomo? De maneira que aquela doença que em você se manifesta daquela forma, vai se manifestar de maneira mais amena ou até desaparecer. Pois é, geralmente as pessoas procuram um médico e pedem até um remédio logo de cara. Exatamente. Né? Ah, eu não estou aguentando, minha vida está assim. Sendo que o mais importante é justamente a gente ir lá atrás e curar a causa. Exatamente. Então, como é que é o trabalho do senhor? Em que momento o senhor entra para fazer essa cura? Ou pelo menos amenizar? Primeiro, a minha formação, como você falou, eu sou psiquiatra e nutrólogo. É uma busca minha por uma percepção corpo e mente. Ou seja, está tudo interligado. Mas nós médicos, nós somos treinados para saber se está doente ou não. Então, mas a ausência de doença não é saúde. Você pode não ter nenhuma doença e não se sentir saudável. Você tem um campo imenso entre a ausência de doença e a pessoa estar bem. E é aí que entra isso. Então o que eu faço? Eu faço uma série de exames para olhar não a doença, eu estou olhando uma tendência. Né? Para onde que ela está caminhando? Entre esses exames está isso, mas tem exame de sangue. Você pode dosar na saliva, por exemplo, o cortisol, que é o hormônio do estresse, como é feito em atletas. Né? Por que você dosa cortisol na saliva de um atleta? É para ver se o atleta está em excesso de treino. Por que não fazer isso uma pessoa que corre, trabalha 12, 14 horas por dia? Aquela alteração que a gente vê no exame, né, que está muito alta, é justamente o cortisol alto? Para a pessoa, exatamente, para o seu sistema nervoso simpático, que te tensiona, está muito ativo, certamente o seu cortisol também vai estar mais alto, tá certo? Então ele espelha, só que o exame mostra, antes da sua bioquímica se manifestar, antes de eu achar o cortisol alterado na saliva, o exame já mostra. Então ele é mais sutil ainda, porque quem comanda tudo é o sistema nervoso autônomo. Ele está por trás de tudo. E aí, diante disso, você vai sugerir práticas, desde práticas, melhorar a alimentação, melhorar o sono, né? Porque o sono é o evento mais parasimpático, né? Do relaxamento do nosso dia. Então, a pessoa que não está dormindo bem, ela tem um distúrbio desautonômico. Aquela pessoa, por exemplo, que acorda no meio da madrugada, que é muito comum também em quadros depressivos, mas ela não está deprimida, ela está com a desautonomia. Ela ainda não tem uma doença. Tem uma desautonomia. Então você tem que ir lá para melhorar o sono. E aí você tem práticas, como você falou, respiratórias, atividades físicas leves. Meditação? Meditação, sim.
Não é à toa que está na moda a prática de mindfulness, a meditação da atenção plena. É uma meditação sem cunho religioso, porque a prática da atenção, de olhar para dentro de você, ninguém sabe ainda porquê, não é igual você prestar atenção, por exemplo, num jogo de xadrez. Quando você olha para dentro de você, presta atenção na sua respiração e ela vai ficar rítmica quando você faz isso, ninguém sabe porque é ativado áreas do cérebro únicas. Então é algo único meditar. E por isso está tanto na moda, com evidências. Yoga também. Yoga, mesma forma. Eu brinco que o que o exame mostra, esse conhecimento é recente, só tem 2.500 anos, não é isso? Né? Ou seja, nós estamos mostrando a tecnologia de uma coisa que já sabia-se há muitos anos. A prática de uma meditação, por exemplo, esse tipo de prática, melhora comprovadamente a ansiedade, melhora a depressão, melhora comer compulsivo, porque a pessoa passa a ter um estado de consciência maior de quando ela está, de como ela está, onde ela está. Porque a gente perde a noção de onde a gente está, o uso da tecnologia, né, o excesso do celular, aquilo faz com que a gente se desconecte do aqui e agora e do nosso corpo. O senhor costuma usar uma frase bem interessante que quando você dorme ou no momento em que você acha que está parado, na verdade você não está relaxando, que há uma diferença muito grande, o relaxamento é mais profundo. Isso mesmo. Então, conta para o pessoal como é que é isso. Então o equipamento, né, como a Ana Cristina falou tão bem, o equipamento ele mostra o negócio. A ausência de tensão não é relaxamento. O seu sistema nervoso simpático pode estar desligado, pouca tensão, mas também o seu sistema nervoso parasimpático não está ativo. Então a ausência de tensão não é relaxamento. Isso que você falou, a pessoa deita, por exemplo, ela não tem tensão, mas ela também não está relaxada. Que foi o meu caso. Esse é o caso, isso mesmo. Eu falei assim, você fica tensa quase o tempo todo, né? Porque você reagiu bem ao estresse. Porque o estresse, para quem não está nos assistindo entender, quando a pessoa fica em pé, a gente induz o estresse mudando de posição, deitada para em pé. Porque quando você fica em pé, todo o sangue vai descer e o corpo tem que reagir para segurar a coluna de sangue. Como ele reage determina quão estressado está aquele organismo. Então, o que o senhor mostrou, você reagiu bem ao estresse, foi isso mesmo. Você tem combustão, você tem energia disponível, exatamente. Mas quando você deitou para descansar, você não relaxou o suficiente. Foi isso mesmo. A cabeça estava em outro mundo, isso. Né? Então as pessoas podem ter uma prática, por exemplo, eu sempre digo que a gente tem que aprender a dar manutenção no nosso sistema. Por que não aprender a fazer um relaxamento antes de dormir? Não é isso? Nem que seja um alongamento para soltar a musculatura, para que você relaxe realmente quando vai dormir. Para que você entre em sono profundo o mais rápido. Porque o que realmente descansa na noite é o sono profundo. E se você não estiver bem, você demora mais tempo para chegar lá. Por que as pessoas não percebem, às vezes, que estão estressadas, que estão num nível altíssimo de estresse? Porque o organismo se acostuma com algumas realidades, com o dia a dia, é isso? Aquela metáfora que dizem, fala que é verdadeira, outros não, que é o cozinhar o sapo. É isso? O sapo, se você jogar ele na água quente, ele pula e vai embora. Mas se você deixar ele numa água fria e for aquecendo a água, ele morre cozido. Ou seja, ele vai se habituando, e esse é o maior perigo. É o mecanismo no organismo, chama-se de down regulation, ou seja, regulação para baixo. Se eu colocar um som muito alto num ambiente, por exemplo aqui, depois de 3 horas nós não percebemos o som, ele está ali. Ele pode estar ali, inclusive, lesando a nossa audição, a gente não percebe. O estresse é a mesma coisa, você se habitua a isso sem ter consciência do quanto que está te fazendo mal. E aí a pessoa vai tocando a vida, fez um down regulation. Quando você começa a fazer essas práticas, você volta a perceber o som. Igual a pessoa percebe o som, a pessoa volta a perceber quão tensa ela está. Aquilo que eu falei na palestra. Ou seja, eu passo a ter um sentimento. Porque a emoção é uma coisa, o sentimento é outra. O sentimento é a consciência do meu estado emocional. Eu posso estar tenso e não ter consciência. Mas quando eu desenvolvo o sentimento da emoção que está presente, aí eu passo a percebê-la. E aí então eu posso intervir. Então todas essas práticas façam com que eu fique mais consciente de onde eu estou. Qual seria o caminho, doutor Frederico? Por quê? As pessoas começam assim, eu estou com uma dor na barriga, essa dor ela é frequente, às vezes uma vez por semana, ou a dor de cabeça também que se repete muito, né? Uma erupção na pele, sem mais nem menos, acontece, né? Claro. De ficar vermelho, em alto relevo. As pessoas começam a procurar especialidades diferentes, né? Justamente quando isso eclode, sem realmente pensar num todo,
no que a gente costuma dizer assim, que nós somos corpo e mente, né? Qual seria o caminho então, passo a passo? Primeiro ela entender que isso que ela sente, seja erupção, a enxaqueca, é o sinal do corpo dela, né? Então, assim, é o corpo gritando. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa sabe que ela tem uma enxaqueca. E a pergunta é, com que frequência ela está tendo? Aumentou a frequência? Tem menos frequência? Então esse é o termômetro. Eu costumo dizer que nem todo mundo tem um termômetro tão bom, né? Pode ser que, né, ela tem, brinco assim, até gratidão por aquilo existir, porque está avisando. E a pergunta é, quais hábitos realmente que a pessoa tem que estão gerando aquele problema e que ela vem postergando para mudá-los? Porque o grande gargalo disso tudo é a mudança de hábitos, não é verdade? Ou seja, porque a pessoa quer uma pílula mágica, mas geralmente não vai ter uma pílula mágica. Ela vai ter que fazer alguma mudança de hábito. Que pode ser inclusive uma coisa viciante, né? Já se tornou um vício. Isso, já é vício. E ela tem que mudar. Ela tem que mudar. E mudar hábito não é fácil, tá certo? Nem preciso dizer, né? Mas algumas dicas importantes. Comece um hábito o menor possível. Ou seja, um hábito é um comportamento que você faz sem pensar. O paradoxo da mudança de hábito é que hábito não tem emoção ligada a ele. Você escova os dentes todo dia de manhã sem nenhuma emoção. Então quando você começa um novo comportamento, por exemplo, comprar uma roupa para fazer ginástica, e você vai fazendo ginástica, aí você vem entusiasmado, eu brinco que você escuta a música do Rock Balboa e vai lá, né, aquele negócio começa, né, paga logo 6 meses para te obrigar a ir na academia, isso tudo é válido. Acontece que aquela carga emocional, naquele novo comportamento que ainda não virou hábito, então vamos supor que aqui vai virar hábito, aí você vem com aquele novo comportamento, caminhando em direção ao hábito. O problema é que a emoção ligada a esse comportamento, à medida que ele vai se aproximando de virar um hábito, a emoção começa a cair. Igual escovar dente, não tem emoção nenhuma. E no momento onde a emoção diminui, que está virando um hábito, o que a gente faz? Para, você desanima. Então a única forma de fazer o comportamento virar um hábito é administrar duas coisas. O tamanho dele. Então se você não consegue fazer 1 hora de ginástica, faça 15 minutos. Se você não consegue tirar o chocolate da sua vida, come um pedacinho só, tá certo? E administrar a nossa força de vontade. A força de vontade é um recurso escasso. É como se fosse o único músculo no nosso cérebro. Então a mesma força de vontade que você gasta para fazer uma dieta, você gasta para fazer atividade física, você gasta para resolver um problema de um cliente difícil, é o mesmo músculo. Por isso quando chega à noite, no fim do dia, você já gastou toda a sua força de vontade, você chuta o balde e come tudo que você tem direito. Que você acabou com ele durante o dia. Então nós temos que administrar. E a melhor forma é isso. É para criar um novo hábito, eu pego um comportamento e faço ele o menor possível, porque aquilo gasta menos energia e gradativamente eu vou reeducando o que eu chamei do nosso elefante interno, não é isso? Aquela parte do cérebro bem primitiva que tem 600 milhões de anos. Ou seja, a gente também tem que criar razões para viver. Exatamente. Então, como foi muito bem visto na apresentação, físico, emocional, mental e espiritual. Não é isso? Ou seja, temos que entender a nossa complexidade. A dimensão física, a dimensão emocional, a mente. E o espírito é isso, é o propósito maior, o significado maior do que eu faço na minha existência, que é talvez a pergunta mais profunda de todas, né? Que a gente tem que pensar isso. Ou seja, para o meu legado, como na minha profissão, o legado, né? Qual realmente o propósito de você ficar saudável. E isso eu acho que é uma jornada infinita do seu autoconhecimento, o que te motiva, o que não te motiva, né? Isso faz parte da existência. Eu agradeço o senhor pela participação. Eu agradeço. Tudo de bom, muitas felicidades para o senhor. Obrigado. Obrigado. Espero que a gente tenha ajudado muita gente também, assim como o senhor me ajudou quando eu estive aqui. Isso, então é isso mesmo. Respirar e colocar em prática, né? Muito obrigada. Se você gostou da entrevista, curta, comente e compartilhe também. É importante que você se inscreva no canal para fazer o Código Saúde crescer. Depois que você apertar o botãozinho do inscrever-se, vai aparecer um sininho. Você também aperta o sininho para toda vez que eu postar um novo vídeo, você ser notificado. O YouTube também tem um recurso interessante. Mesmo que você não possa assistir o vídeo na hora, você pode se programar para o momento que for mais oportuno para você. Até a próxima! Tchau!